Arranha-céus iluminados, vitrines de luxo na Quinta Avenida, o brilho das luzes da Broadway e o ritmo frenético de Wall Street. Nova York parece ser o centro do mundo, o lugar onde tudo acontece, onde qualquer um pode chegar sem nada e sair milionário. Mas, e se eu te dissesse que essa imagem de glamour e sucesso esconde uma realidade sombria? Enquanto turistas se deslumbram com a Times Square e empresários fecham negócios milionários, milhões de moradores da cidade lutam para simplesmente sobreviver. Mais de 2 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, dormem todas as noites nas ruas, em abrigos ou dentro de vagões do metrô, tentando escapar do frio cortante. A Big Apple, para muitos, virou um pesadelo. Aluguéis abusivos, salários que mal cobrem as despesas básicas, comida cada vez mais cara. O que antes era o sonho americano virou uma batalha diária para conseguir um prato de comida e um pouco de dignidade. Hoje, o belo mundo te leva para um tour que ninguém te oferece para te mostrar a Big Apple que ninguém quer mostrar. Número 1. A cidade que não dorme. Nova York é o sonho de muita gente. Na visão do mundo, a Big Apple é praticamente a definição de um cartão postal urbano. Uma cidade que brilha, seja com os holofotes da Broadway, seja com as vitrines iluminadas da Quinta Avenida. É onde tudo acontece, culturalmente, economicamente, midiaticamente, e onde milhões de turistas desembarcam anualmente para ver de perto o que tanto se fala em filmes e séries. E convenhamos, Nova York sabe se vender. É quase uma marca mundial. Você pisca e já vem na mente. Times Square, Central Park, a ponte do Brooklyn. Símbolos que inspiram aquela vibe de agito permanente. Gente correndo atrás do sonho americano. Táxis amarelos apressados e um espírito cosmopolita que faz todo mundo querer viver o lugar. A gastronomia também entra no pacote. Desde o hot dog de rua até os restaurantes mais premiados do planeta. A música? É só lembrar do jazz no Harlem, do hip-hop no Bronx ou dos grandes shows no Madison Square Garden. Nova York pulsa cultura por todos os lados. E se tem uma festa que marca a cidade, além do Réveillon na Times Square, é o Thanksgiving Parade, o famoso desfile de ação de graças da Macy's. Balões gigantes, personagens de desenhos animados voando pelos arranha-céus. Um verdadeiro espetáculo de cores, tradição e puro entretenimento. Mas não é só de shows e arranha-céus que vive a cidade. O nova-iorquino ama esportes, beisebol com Yankees e Mets, basquete, Knicks e Nets, hóquei no gelo, Rangers, Islanders e futebol americano, Giants e Jets, fazem parte do cotidiano, transformando a cidade num caldeirão esportivo a cada temporada. Ou seja, para quem olha de fora, Nova York parece o epicentro do glamour, das grandes oportunidades e do tudo é possível. Uma cidade onde, dizem, se você consegue sobreviver, consegue em qualquer lugar do planeta. Só que não é bem assim. Porque bem atrás dessa cortina de neon e luxo, existe uma crise de desigualdade e pobreza que não para de crescer. E é sobre isso que vamos falar agora. Número 2. História. Para entender por que a cidade se tornou tão pobre, cara e desigual, vale lembrar um pouco da história. Nos séculos 18 e 19, Nova York começou a crescer como um grande porto de entrada para imigrantes. Gente fugindo de guerras, fome ou procurando melhores condições chegava aos montes. Ao longo do século XX, a metrópole se firmou como capital financeira, sede das maiores empresas e coração cultural. Com o tempo, os arranha-céus foram surgindo, novos bairros se valorizaram e a população explodiu. Em 1920, a cidade já abrigava mais de 5 milhões de moradores, e esse número não parou de crescer. No pós-guerra, a prosperidade dos Estados Unidos atraiu ainda mais gente, mas Nova York também teve suas crises, a falência fiscal dos anos 70, a violência e o crack nos anos 80, a revitalização nos anos 90 e 2000. Tudo isso influenciou a formação do custo Nova York, que sempre foi alto. Por outro lado, a cidade conseguiu criar políticas de abrigos e programas de alimentação que, por anos, amenizaram a vida dos mais pobres. Parecia um equilíbrio frágil, mas que impedia a pobreza de ser tão escancarada. Até que veio a pandemia.
E depois dela, uma sucessão de eventos que desmantelou de vez esse equilíbrio. Número 3. Como tudo ficou tão ruim? Nos anos de 2022 e 2023, enquanto o mundo tentava se recuperar dos estragos da pandemia, Nova York viu sua economia desmoronar para os mais pobres. Lá em 2020, durante os piores momentos da Covid-19, o governo dos Estados Unidos criou auxílios emergenciais, cheques em dinheiro, ampliação do seguro-desemprego, crédito tributário infantil, vales-refeição. Tudo isso ajudou milhões de americanos a manter as contas mínimas em dia, mesmo com o fechamento de empresas e a perda de empregos. Em Nova York, o turismo e o setor de serviços foram golpeados, mas graças a esses auxílios, os índices de pobreza não dispararam imediatamente. O problema veio a partir de 2022, quando o governo federal suspendeu a maioria desses programas. De repente, quem dependia desse dinheiro extra para pagar aluguel ficou sem nada. Ao mesmo tempo, a inflação global disparou, consequência de cadeias de suprimento quebradas, guerra na Ucrânia e crise energética. De uma hora para outra, os preços de alimentos, energia e moradia explodiram. E o mercado de trabalho, que se recuperou em 2023, voltou de maneira mais frágil nos setores de baixa remuneração, como varejo, hotelaria e restaurantes. Quem era da classe média ou baixa não viu o salário crescer na mesma velocidade do custo de vida. E foi assim que Nova York viu seus índices de pobreza dispararem. De acordo com a ONG Robin Hood e a Universidade de Colômbia, a pobreza na cidade já representa quase o dobro da média nacional, que é de 13%. Estamos falando de trabalhadores que muitas vezes acumulam 2 ou 3 empregos, mas continuam sem dinheiro suficiente para pagar aluguel, transporte e comida. Quer uma prova concreta desse drama? Bancos de alimentos que antes atendiam 500 pessoas por mês passaram a receber 2.800. Número 4. Moradia. Os aluguéis que não param de subir. Se tem um fator que empurrou muita gente para a pobreza em Nova York, foi o custo da moradia. Se antes a cidade já era cara, nos últimos anos os aluguéis atingiram patamares absurdos. De acordo com o Numbeo, site que analisa custo de vida ao redor do mundo, uma pessoa morando sozinha na cidade tem um custo mensal sem aluguel de mais de $1.650. Já uma família de 4 pessoas precisa desembolsar mais de $6.000 por mês para cobrir despesas básicas. E os aluguéis? Um apartamento de 3 quartos pode custar entre $4.500 e $8.500, dependendo da localização. O problema? O salário médio da população mais impactada não acompanha esse aumento. Uma família de 4 pessoas vivendo com renda anual de $47.000 simplesmente não consegue pagar aluguel e sobreviver. O resultado é previsível: despejos em massa. Famílias inteiras sendo expulsas de seus lares, enquanto as filas por moradia subsidiada crescem exponencialmente. E aí você pode perguntar: mas Nova York não tem programas de auxílio para a moradia? Tem os famosos vales aluguel, como o CityFaps. Só que esses auxílios não cresceram no mesmo ritmo da demanda. A prefeitura simplesmente não conseguiu ampliar os programas no nível necessário para atender todo mundo que precisa. A consequência? O número de sem-teto explodiu. Em 2023, mais de 70 mil pessoas estavam em abrigos, e isso sem contar quem dorme ao relento. A falta de moradia virou uma das piores crises da cidade. Muita gente precisou recorrer a soluções desesperadas: dividir apartamentos minúsculos com vários desconhecidos, abandonar a cidade para viver em estados mais baratos ou simplesmente ir para as ruas. Número 5. Sem teto e a epidemia de barracas. Com os aluguéis nas alturas, os abrigos lotados e a assistência social sobrecarregada, não demorou para Nova York começar a se encher de barracas e acampamentos improvisados. Quem já esteve na cidade recentemente percebeu: ruas, viadutos e parques agora abrigam verdadeiras pequenas comunidades de barracas. Algo que antes era mais associado a cidades como Los Angeles e São Francisco, mas que hoje virou realidade também na Big Apple. E por que tantas pessoas preferem viver assim a procurar os abrigos? Simples.
Muitos desses locais são inseguros, lotados e sem privacidade. Além disso, diversas instituições dividem homens e mulheres, o que separa famílias. Muita gente simplesmente prefere arriscar na rua a encarar o caos dos abrigos. Diante desse cenário, a Prefeitura de Nova York tentou, em 2024, limpar algumas áreas e remover os acampamentos. Só que não adianta. Quem é despejado de um canto apenas se muda para outro. Sem políticas de habitação duradouras, é um jogo de gato e rato. Expulsam os sem-teto de um local e em poucos dias eles aparecem em outro. E sabe aquele metrô que funciona 24 horas e é símbolo da cidade que nunca dorme? Ele virou refúgio para quem perdeu tudo. Número 6. Gente dormindo no metrô. Outra consequência dramática é o uso do metrô como abrigo noturno. Com funcionamento 24 horas, algumas estações e vagões se tornaram refúgio para quem não acha espaço em abrigos ou não se sente seguro neles. Pessoas passam as madrugadas em vagões, estações, qualquer canto para fugir do frio ou da chuva. Mas para outros nova-iorquinos, a sensação é de insegurança. Sem suporte social, alguns sem-teto desenvolvem problemas de saúde mental e acabam gerando situações perigosas, ou no mínimo, desconfortáveis para os passageiros. O transporte público, que já estava meio sucateado, sofre ainda mais com relatos de insegurança, sujeira e confrontos. E o que o poder público faz? Tentado conter essa crise removendo moradores de rua das estações e instalando barreiras físicas para evitar que fiquem ali por muito tempo. Também houve um aumento na internação involuntária de pessoas com transtornos mentais graves, principalmente daquelas que demonstram comportamento agressivo ou que estão em estado de completo abandono. Mas nada disso resolve o problema. Retirar essas pessoas dos vagões e jogá-las na rua não significa que elas terão para onde ir. E enquanto isso, o metrô, que já sofre com atrasos, insegurança e falta de manutenção, agora tem que lidar com uma nova camada de caos. Desesperador, não é mesmo? Número 7. Freegans, solução da lixeira. Falando em desespero, tem também o movimento dos Freegans. Há pouco tempo fizemos um vídeo aqui no canal mostrando a realidade de Manila, nas Filipinas, onde grande parte da população, para não morrer de fome, revira lixões em busca de restos de comida. Além de consumirem os alimentos encontrados, muitos ainda cozinham esses restos e os revendem para restaurantes. Se você ainda não assistiu, recomendamos fortemente A Vida em Manila nas Filipinas, onde cozinham restos do McDonald's para revender e sobreviver. Mas você já imaginou uma realidade parecida nos Estados Unidos? Pior ainda, na cidade mais famosa do mundo? Pois é, em Nova York, milhares de pessoas também passaram a recorrer a lixeiras para conseguir algo para comer. O movimento Freegan já existia há anos, mas tinha um viés mais ideológico. Antes, era um grupo de ativistas anticonsumistas que recolhiam alimentos descartados por supermercados e restaurantes, como forma de protesto contra o desperdício. Só que, de 2022 para cá, a coisa tomou outra proporção. Agora, muita gente não está mais ali por escolha ou filosofia, está por necessidade. Todas as noites, grupos vasculham lixeiras de padarias e grandes redes de mercado. Eles encontram pães, frutas, queijos e até carnes embaladas, tudo ainda em condições de consumo, mas jogado fora porque passou da validade oficial, ou porque os estabelecimentos não conseguiram vender a tempo. Para alguns, essa se tornou a única forma de garantir o que comer. Há quem consiga sobreviver gastando menos de $50 por mês em supermercado, porque complementa a alimentação com o que encontra no lixo. Em 2023 e 2024, vídeos viralizaram mostrando uma líder Freegan guiando dezenas de pessoas pelas ruas em busca de sacos de lixo cheios de comida. O movimento cresceu tanto que já não é mais algo pontual. Essa é a única saída para não passar fome. Número 8. Pobreza infantil. Se há um dado que parte o coração, é esse. 25% das crianças de Nova York viviam na pobreza entre 2022 e 2023, de acordo com estudos de organizações locais.
Isso significou um retrocesso gigantesco em relação a 2021, quando o crédito tributário infantil expandido diminuiu temporariamente esse índice. Com o fim do programa, muitas famílias voltaram ao sufoco. Para essas crianças, a vida em Nova York pode ser bem mais dura do que se imagina. Aluguéis altos forçam as famílias a viver em apartamentos minúsculos, dividir quarto com várias pessoas ou até se mudar para abrigos. Em alguns casos, a alimentação torna-se precária, e elas dependem de refeições gratuitas fornecidas pela escola. A falta de creches acessíveis é outro complicador. Muitos pais não conseguem trabalhar em tempo integral por não terem com quem deixar os filhos, e a assistência governamental nem sempre cobre estes custos. Especialistas alertam que essa crise de cuidado infantil é um dos motores do aumento da pobreza. Sem ter onde deixar os pequenos, as mães principalmente acabam abrindo mão de empregos. E lá se vai a renda que poderia equilibrar as contas. Mas elas não são as únicas a sofrer. Existe um grupo que o trabalho de uma vida inteira não garantiu uma velhice digna. Número 9. Aposentados. Com os idosos, a situação não é menos dramática. Muitos trabalharam a vida inteira, em empregos domésticos, pequenos comércios, restaurantes, e ao chegar na terceira idade, não têm uma aposentadoria robusta. O custo de vida altíssimo faz com que milhares continuem trabalhando após os 70 anos, em empregos informais ou de meio período, apenas para pagar o básico. Os benefícios do seguro social, que giram em torno de $1.200 por mês, mal cobrem a alimentação e os remédios. E quando o aluguel de um apartamento simples ultrapassa os $3.000, o que resta para quem não tem família ou economia suficiente? Muitos recorrem a bancos de alimentos, igrejas e ONGs, tentando equilibrar as contas com doações e redes de apoio comunitário. Outros, sem saída, acabam em abrigos municipais, onde a velhice se torna uma espera angustiante por um auxílio que nunca chega. Número 10. Ações polêmicas. Eric Adams assumiu a prefeitura em um dos momentos mais turbulentos da história recente de Nova York. Ex-capitão de polícia, foi eleito com a promessa de enfrentar a criminalidade e melhorar a qualidade de vida, mas encontrou uma cidade mergulhada em crise. O fim dos auxílios federais, inflação disparada, uma emergência habitacional sem precedentes e um fluxo migratório intenso. Diante disso, tomou medidas controversas. Intensificou a presença policial no metrô e ordenou a remoção de barracas de sem-teto nas ruas, mas foi acusado de apenas mascarar o problema, sem apresentar soluções concretas. Travou uma disputa com o Conselho Municipal ao tentar limitar o acesso a vales aluguel, argumentando que custam caro demais, enquanto seus opositores defendiam que a medida evitaria despejos em massa. Outra iniciativa que gerou críticas foi a Lei de Internação Involuntária de Moradores de Rua com Transtornos Mentais. Especialistas alertaram que, sem assistência social adequada, a medida só empurraria o problema para debaixo do tapete. Adams afirma que a crise não é culpa da prefeitura, apontando a falta de apoio federal e o envio de imigrantes por governadores republicanos. Mas, em 2025, os indicadores seguem alarmantes. A pobreza continua alta, o sistema de abrigos segue superlotado e a desigualdade só aumenta. Enquanto isso, ele está sofrendo risco de cassação, pois enfrenta julgamento de corrupção. A cidade que nunca dorme parece cada vez mais dividida entre aqueles que vivem no topo dos arranha-céus e aqueles que lutam para não dormir nas ruas. E por hoje ficamos por aqui. Mas agora eu quero saber: você já imaginava essa realidade por trás da Nova York dos filmes e cartões postais? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas conheçam o outro lado da cidade que nunca dorme. Continue acompanhando o belo mundo para explorar destinos e histórias que quase ninguém conta. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima aventura.